Olá a todos e a todas, Gustavo aqui, e hoje nós vamos conversar sobre conceitos básicos do movimento. E para começar, nós precisamos ter em mente que o movimento ele é relativo. Então, quando se fala, por exemplo, da velocidade do carro, se ele está a 30 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora, é em relação à estrada. Porque se fosse em relação ao motorista, por exemplo, o carro estaria parado. Então, para começar a conversa sobre movimento, nós precisamos de um referencial. Por exemplo, nesse exato momento, você provavelmente está parado ou parada em relação às roupas do seu corpo e a 30 quilômetros por segundo em relação ao Sol, porque essa é a velocidade que a Terra está em relação ao Sol. Então, tendo isso em mente, prosseguimos para o conceito de posição. Posição é basicamente quando nós fazemos esse referencial, colocamos um ponto de referência, que seria esse ponto zero, e a partir dele nós construímos outras coordenadas, outras escalas. Então, nós fazemos referências realmente para ajudar na construção da nossa ideia de movimento. Então, para nós aqui, por exemplo, essa linha reta, o referencial dela começa aqui, poderia ter começado aqui, mas nós preferimos fazer aqui. Fica maior da esquerda para a direita, então a cada espaço deste tamanho aumenta 2 unidades. E esse referencial vai nos ajudar a entender o movimento, né, desconstruir esse movimento e realmente dividi-lo em partes para que possamos entendê-lo. O segundo conceito importante aqui é o da velocidade. A velocidade, basicamente, ela é a variação da posição em relação ao tempo. Então, sabendo disso, vamos supor que um ponto ele saia daqui, né, esse ponto vermelho, ele saia da posição S1 e vá até a posição S2 em 4 segundos. E vamos dizer, né, que esse S ele está em metros. Então, a velocidade dele aqui, nessa região aqui, ela é de 8 metros em 4 segundos. Então a gente pode dizer que esse corpo ele teve uma velocidade de 2 metros por segundo. Porque essa foi a variação da posição dele com relação ao tempo. E se nós colocarmos até outro ponto aqui, em que esse corpo vai ter a velocidade dele mudada, vamos dizer que ele percorre do 8 até o 16 em 2 segundos. Um segundo tempo aqui, vamos chamar esse de tempo 1 e esse de tempo 2, em 2 segundos. Então, qual a velocidade desse corpo nessa região? Então, a segunda velocidade aqui foi de 4 metros por segundo, porque ele foi de 8 até 16, o que corresponde a 8 metros, e em 2 segundos. Ou seja, 8 metros em 2 segundos só pode ter sido 4 metros por segundo. Agora, vamos conceituar a partir disso o que é velocidade escalar. Velocidade escalar é o que a gente está calculando aqui, somente o número, o módulo da velocidade. E dentro dessa ideia de somente esse número, nós temos a velocidade escalar média, que, por exemplo, nesse caso aqui, nós tivemos um deslocamento do 0 até o 16 e duas velocidades diferentes, mas nós queremos a média. Então, a velocidade média, ela seria a distância total que a gente percorreu. Então, de 0 a 16, então a gente percorreu 16 metros. E em quanto tempo? O tempo total que a gente levou para fazer isso. Então, a gente levou 6 segundos. Então, a nossa velocidade média, ela pode ser simplificada dividindo em cima e embaixo por 2, 8 terços. Então, 8 terços de metros por segundo é a velocidade média do nosso corpo. Deu um número quebrado, mas a ideia é essa. A distância total pelo tempo total. Nós temos, então, a velocidade escalar média. Agora, a velocidade instantânea é a velocidade em um certo instante. É exatamente isso.
Então, por exemplo, se a gente pegasse o tempo 3 segundos nessa nossa situação, qual seria a velocidade instantânea? Seria de 2 metros por segundo, já que aqui a velocidade é constante e aqui também a velocidade é constante. Então, remete à velocidade em um certo instante do tempo. Então, por exemplo, quando você leva uma multa por alta velocidade, você está levando uma multa pela velocidade instantânea e não pela velocidade média. Inclusive, esse conceito de velocidade instantânea, ele se relaciona com o que vocês estão estudando em cálculo. Então, isso aqui é uma curiosidade, não vai ser cobrado aqui no projeto, que é o conceito de limite. Então, quando nós falamos do tempo 2 segundos, que nós queremos saber a velocidade instantânea nesse tempo, é o limite de t tendendo aos 2 segundos. E aí nós queremos saber a quanto a velocidade vai tender, quando o limite do tempo tende a 2 segundos. Você consegue visualizar isso? Se não, tudo bem. Além disso, então vamos colocar aqui limite. Além disso, a velocidade, né, tem a escalar, e quando ela não é escalar, nós podemos expressá-la também vetorialmente. Então, a velocidade pode ser expressa como um vetor. No caso da nossa situação, desse corpo saindo de S1 indo até S3, poderia ser, por exemplo, um vetor velocidade, assim, velocidade. Aí nós teríamos a nossa velocidade 1, depois ele teria a velocidade 2, num segundo momento, que é uma velocidade maior. Nessa velocidade aqui, essa daqui vale 2 metros por segundo, e a segunda vale 4 metros por segundo. E nós temos novas informações quando nós colocamos no formato vetorial. Então, agora, nós não só sabemos o valor, a escala, né, por isso escalar, a escala dessa velocidade, como também sabemos em que direção e sentido essa velocidade está levando o nosso corpo. E dessa forma, com o que a gente já sabe de vetores que estudamos na primeira semana de física, nós temos ferramentas para analisar esse tipo de situação. E também existe uma diferença quando a velocidade é constante ou variável. O conceito de velocidade constante é quando nem o sentido, nem o módulo dessa velocidade é alterado. E a velocidade é variável quando nós mudamos o módulo dela. Então, por exemplo, quando essa velocidade vai aumentando em módulo 2, 4, 6, ou simplesmente essa velocidade muda de direção. Então, por exemplo, um carro que ele está fazendo uma trajetória circular, mas em toda essa trajetória ele está fazendo a 2 metros por segundo. Ele ainda tem uma aceleração, porque a velocidade dele, a todo momento, muda de orientação. Então, ela seria variável. E agora, falando em aceleração, já utilizei esse conceito para falar sobre velocidade variável. Ou seja, é basicamente isso. O termo-chave em aceleração é a variação da velocidade por um período de tempo. E o maior exemplo disso, da variação da velocidade, seria a queda livre. Então, por exemplo, quando um objeto ele é deixado cair de uma certa altura, próximo à superfície da Terra, ele começa a cair. É de senso comum que ele começa a cair por causa da aceleração da gravidade. E quando nós medimos essa aceleração, nós podemos reparar aí nessa variação da velocidade. Então, vamos supor que nós fazemos um teste e registramos tempos de 0, o tempo inicial, até 4 segundos. E então nós vamos perceber que no momento que soltamos, esse objeto ele ainda está parado. Um segundo depois que observamos, ele está com aproximadamente 10 metros por segundo, depois 20 metros, 30 metros, 40 metros por segundo. Então, nós podemos pegar aqui dois tempos e vamos pegar os mais simples, que seria quando pegamos a aceleração, para fazer aqui, né? A aceleração, nós pegamos de 0 até 10, então a velocidade variou aqui 10 nesse primeiro instante, e foi em 1 segundo. Então variou 10 metros por segundo em 1 segundo.
Então, a nossa aceleração da gravidade, ela é realmente aqui 10 metros por segundo, como já tínhamos até discutido naquele vídeo de análise de dimensões, né? Análise dimensional. Então, esse vetor aceleração ele vai ter normalmente 10 metros por segundo, que é a aceleração da gravidade próximo da superfície da Terra. E quando nós colocamos o vetor velocidade também aqui junto da queda livre, nós podemos analisar se esse vetor aceleração ele aumenta a velocidade ou se ele a diminui. Porque, por exemplo, quando nós jogamos um objeto para cima, o vetor velocidade ele vai apontar para cima e a gravidade vai ir diminuindo essa velocidade até que esse objeto pare em um ponto do ar e depois comece a cair de novo. E aí ficará nessa configuração. Então, nós podemos pegar esse movimento que é muito interessante e até expressá-lo matematicamente. Mas essa ideia básica já é o suficiente para a gente aqui. E agora, uma aplicação do que vocês estão estudando de derivada. Talvez vocês não tenham visto isso aqui a fundo, mas só para mostrar que serve para alguma coisa, o que a gente está estudando na matemática, que é aqui na física. Porque a derivada, ela significa variação. E o que eu tinha dito? A posição é uma definição por si mesma aí de referencial. Então, a sua posição depende da referência. E a velocidade, ela vai depender da variação dessa posição. E a aceleração vai depender da variação da velocidade. E a derivada é um conceito matemático que tem tudo a ver com variação. Então, de exercício mental, quando vocês puderem e tiverem um maior domínio de derivada, pensem que esse aqui é a nossa função da posição. Quando temos uma aceleração constante, e se nós derivarmos essa função em relação ao tempo, nós teremos a nossa função da velocidade, que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá correto? E se nós quisermos mais ainda, nós queremos a função da aceleração. Então nós derivamos essa velocidade em relação ao tempo e nós vemos aqui que só tem uma constante. Então é realmente como nós tínhamos pensado, a aceleração aqui para essa função ela é constante. Tanto que quando derivamos duas vezes, nós temos uma constante. Se não deu para entender essa parte do cálculo agora, tá tranquilo. Tentem pensar isso depois, quando o conceito de derivada estiver mais bem solidificado. Enquanto isso, vamos vendo aqui os conceitos básicos e até o próximo vídeo.